Olá, estamos de volta para mais um bate-papo e hoje recebendo a visita pela primeira vez em nosso estúdio do delegado Rodrigo Batista Santos. Doutor, bem-vindo, obrigado por tirar um minutinho aí do seu tempo e vir participar com a gente desse bate-papo. Que nada, o prazer é meu, agradeço o convite de estar aqui pela primeira vez na sede nova de vocês. Agradeço mesmo e estamos aí para falar dos assuntos aí desses quase 4 anos. O senhor comentava aqui, a gente comentava em off aqui, o senhor quando chegou em Marechal, a primeira entrevista foi para o Jornal Presente e agora se despedindo, né? Últimos dias aqui em nosso município, pelo visto vai encerrar com a entrevista aqui também. Exato, eu me recordo dessa primeira entrevista, porque logo que saiu minha portaria para cá, eu demorei acho que uma semana para poder vir assumir, e a repórter daqui já fez contato comigo pedindo, então eu cheguei, me recordo, dia 25 de março de 2019 aqui, e o repórter do Presente já estava me aguardando lá na delegacia, então eu cheguei dando a primeira entrevista aqui para o Jornal Presente. Maravilha. Doutor, você ficou 4 anos, praticamente 4 anos aqui no nosso município, né, no comando da 47ª Delegacia Regional. Qual a avaliação o senhor faz da sua gestão, dos trabalhos realizados no município neste período? Então, a gente chegou no início de 2019 ali, na antiga sede que nós tínhamos aqui na Rua Goiás, e a gente tinha um perfil um pouco mais operacional, um pouco mais de estar na rua, um pouco mais de se comunicar com a população, e para isso a gente precisou fazer algumas remodelações internas. A gente sabia que não viria policiais, a gente sabia que não viria mais escrivães, então a gente fez uma redistribuição de serviço interno, que eu acho que foi o início para a gente conseguir aí, iniciar um caminho de melhora de trabalho. Então a gente fez essa readequação e começamos a dar prioridade ali para os crimes que mais incomodavam aqui a sociedade de Rondon, que inevitavelmente eram os roubos a caminhonetes, os homicídios, a gente sempre tem que estar atento a isso, e furtos e roubos dentro da cidade também, né? Não só de Rondon, mas da comarca inteira. Então a gente deu prioridade para isso, num primeiro momento, para quê? Para a gente tentar abaixar esses números e, consequentemente, gerar uma sensação de segurança na cidade. E que é importante para o início de um trabalho você ter a confiança da população. Então a gente priorizou isso e no ano de 2019 a gente foi exitoso com isso. Em 2020 veio a pandemia, né? Então com a pandemia a gente teve que fazer uma série de readequações na rotina da delegacia, mas nunca paramos. Muitas vezes as pessoas acham que a polícia parou, não. Polícia Militar, Polícia Civil, durante a pandemia toda, os trabalhos continuaram praticamente da mesma forma. Talvez não com tantas pessoas se dirigindo ao local, mas o trabalho interno foi da mesma forma. E nesse segundo momento a gente passou o quê? A trabalhar o acervo da delegacia. Quando eu cheguei aqui, eu me recordo que a gente tinha 901 inquéritos dentro da delegacia. E hoje a gente vai sair deixando cerca de 200 inquéritos, praticamente todos do último ano. Então a gente focou, num segundo momento, nessa diminuição do acervo, para quê? Para a gente pudesse cada vez mais focar no que estava acontecendo e no que era mais importante de ser apurado aqui na cidade. E foi feito esse trabalho aí durante 2020, 2021, em parceria com o Dr. Caio. Foi espetacular, assim, no sentido de compreender essa situação. A gente tinha inquéritos ali de 2011. Certamente não se chegaria a nenhum resultado mais 10 anos após uma investigação. Então era preciso arquivar o que era para ser arquivado, denunciar o que era para ser denunciado. E foi feito isso e a gente conseguiu diminuir o acervo. E aí, distribuindo novamente o serviço, a gente conseguiu focar nos principais crimes. E aí viemos durante 2021 e 2022 focando principalmente em roubos, furtos e homicídios, para a gente ter bons números e, consequentemente, a população entender que a cidade estava um pouco mais segura. A sensação e até mesmo os números provam que o senhor vai sair aqui com aquela sensação de dever cumprido, doutor. Até porque, assim, o que a gente escuta muito também da sociedade, da comunidade, né, foi um respaldo positivo diante do seu trabalho. Então, vai entregar a chave aqui com aquela sensação que realmente se esforçou, fez o que pôde, e os números mostram que o trabalho foi exitoso. Então, é o que a gente tenta vir
deixar uma marca positiva, né? E a gente se esforça com os meios que nós temos. A gente sabe que a nossa estrutura, principalmente humana, né, de policiais, é deficitária. Aqui é uma cidade que já chegou a ter 16 investigadores. Hoje nós trabalhamos com a metade e a cidade cresceu. Então você tem que otimizar o pouco que você tem. Eu acho que esse foi o grande caminho que a gente conseguiu seguir, otimizar o pouco que a gente tem nos principais eventos. E aí os números, como você disse, são positivos, mas assim, eu me importo mais com o ouvir da população. A população tendo essa sensação que a cidade está mais segura. Lógico que não é perfeita, lógico que a gente nunca vai acabar com o crime, mas mais importante que os números é o nosso público, que é a sociedade, entender que a cidade está um pouco melhor. Independente se baixou 20%, 30%, 10%, se subiu às vezes 10%, mas a sociedade ainda entende que está mais segura. Então eu acho que esse feedback que a gente recebe é mais importante ainda do que as estatísticas. Agora, doutor, você mesmo frisou antes que quando você chegou a Marechal, a sede da delegacia era na Rua Goiás. Hoje ela está na Rua Pernambuco, bastante próxima da Polícia Militar. Uhum. Isso é uma melhoria notória até em questão de infraestrutura, de atendimento à comunidade. E também nós acompanhamos recentemente a cadeia pública, passou por uma reforma. Enfim, a estrutura como um todo está melhor. Sim, a estrutura física, sem dúvida. Quando a gente chegou aqui em março de 2019, estava ocorrendo a transição da entrega dos presos para o DEPEN, que é o órgão responsável pelo tratamento com presos. A Polícia Civil, durante anos, teve esse desvio de função que era cuidar de presos, coisa que, por lei, a Polícia Civil nunca foi incumbida de cuidar de presos. A função da Polícia Civil é investigar, prender e entregar o DEPEN. Dali para frente é com outro órgão. Então, em março de 2019, estava havendo essa transição. Então, foi entregue ao DEPEN a carceragem de forma 100% para eles, e eles passaram a administrar ali. Tiveram boas chefias ali que melhoraram muito a estrutura ali. Então, diversas reformas, você pode ver que eu não me recordo da última notícia de fuga em Marechal Cândido Rondon devido à diretoria do DEPEN ali. E nós, buscando também melhorias e também umas circunstâncias que ocorreram na antiga SEG, conseguimos aquela residência. Ela foi adaptada, lógico, para a delegacia, mas de forma muito mais ampla, mais bem localizada, próximo à Polícia Militar, próximo ao fórum. Então, a população consegue até vê-la de forma muito mais clara. É um local de trânsito que a população passa ali pelaquela rua. Então, ficou, tanto para o atendimento quanto para o trabalho interno, muito melhor do que a antiga SEG, sem dúvida. Doutor, o senhor fica até quando aqui em Marechal, né? E o senhor vai assumir um cargo em Toledo. Gostaria que o senhor falasse sobre essa transição, o cargo que vai assumir agora em Toledo. Sim, no início do mês, né, eu recebi o convite para ser delegado adjunto da 20ª Subdivisão Policial de Toledo. O que é a subdivisão? A subdivisão ela é o centro de toda essa região oeste aqui. Então ela pega de Santa Helena, passando por aqui, chegando até Nova Aurora. Então são diversas comarcas e cidades a qual a 20ª é responsável. Então todas essas delegacias estão subordinadas a Toledo e Toledo subordinado a Curitiba. Então eu estou indo agora para Toledo para ser o adjunto dessa subdivisão. O delegado-chefe da subdivisão é o doutor Alexandre Macorim. E o delegado adjunto da subdivisão é também o delegado titular da cidade de Toledo. Então a cidade de Toledo ficará sob minha responsabilidade e seria adjunto da subdivisão toda, exercendo essas duas funções. Desafio novo e grande. Exato, um desafio novo, grande. Mas assim, eu acredito que esses quase 4 anos aqui no extremo oeste, aqui, que a gente chama, deu bastante conhecimento da nossa visão, e ir para a sede, eu acho que a gente vai conseguir até implantar algumas ideias para outras comarcas da nossa subdivisão, para tentar aí também estar sempre evoluindo. Doutor, falando dos números deste ano, estamos finalizando 2022, a gente sempre tem aquele hábito de falar, mas como é que foi comparar um ano com o outro, em questão de números, ocorrências. Como é que foi esse ano? Teve alguma ocorrência
que se destacou, que chamou mais atenção? Por exemplo, o número de golpes, não sei se é possível falar sobre isso, ou enfim, se teve outro tipo de situação que chamou a atenção da Polícia Civil. Sim, assim, números em estatísticas, é até um pouco difícil esses comparativos devido ao que ocorreu 2020 e 2021 com a pandemia. Então, por exemplo, 2020 e 2021, se você for olhar números de casos de embriaguez ao volante, principalmente em 2020, despencaram, porque estava todo mundo em casa. Então, são furtos, diminuíram. Ninguém conseguia entrar na casa da outra pessoa para furtar, porque estava todo mundo em casa. Então, foram migrando as atividades criminosas e, sem sombra de dúvida nenhuma, no Brasil, o crime de estelionato disparou astronomicamente. Assim, incomparável ao que existia antes da pandemia. E o perfil das pessoas, assim, são os mais idosos que geralmente caem nesses golpes? O que vocês atendem localmente? Como o doutor falou, é uma questão realmente nacional. A gente observa que não é só aqui, sim, não é localizado, né? Mas o público-alvo geralmente são os idosos? Então, antes da pandemia, era o maior público-alvo realmente os idosos. Após a pandemia, é até difícil definir um público, porque das mais diversas idades tem sido vítima de diversos tipos de golpes. Então, o golpe do OLX, a maioria não são idosos, porque os idosos nem acessam geralmente ao OLX. Então, são pessoas de 30, 40 anos que estão querendo adquirir veículos e acabam caindo em golpes ali na compra e venda. Então, assim, deixou de ser um público mais visado e acabou se espalhando, porque cada golpe acaba pegando um tipo de faixa etária, um público diferente. Eu arrisco a dizer aqui para você que na nossa comarca, das ocorrências registradas, a gente beira de 35% a 40% de estelionatos por dia das ocorrências registradas. Então, cresceu muito e a gente tem alertado diversas vezes, com diversas entrevistas, isso é nacional até, e as pessoas ainda continuam tendo um certo descuido, né, e caindo em golpes. E muitas vezes também a vítima vamos dizer assim, o chamado olho grande, acaba atraindo o golpe para ela. Então a gente sempre alerta, tenham cuidado, desconfie, porque a internet veio para ajudar muito, mas também estão aí os crimes cibernéticos, que sem sombra de dúvida, um desafio até para a polícia para os próximos anos. E também porque, doutor, o que a gente observa é que a cada semana parece que eles estão inovando, né? Quando você acha que é um golpe novo, já tem outro, e assim, e às vezes fica difícil. Por isso, talvez a importância realmente da população ter esse cuidado. Ter esse cuidado, se informar sobre essas ocorrências, porque a imprensa noticia vastamente sobre. A gente tem visto, por exemplo, operações em grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, de call centers das quadrilhas para aplicar golpes. Então, são feitos call centers igual empresas de telefonia para aplicar golpes Então, as pessoas cumprem expediente aplicando golpes. E para ver o tamanho da proporção que isso tornou no país, aí, principalmente após a pandemia. Como eu disse, é um desafio para as autoridades alcançar aí, melhores formas de apurar esses crimes de estelionato. Agora, doutor, nesses 4 anos, quase 4 anos de trabalho aqui em Marechal, foram muitas investigações, casos elucidados, criminosos presos, né? E teve também muitos casos emblemáticos, né? Quais seriam esses casos que o senhor poderia falar para nós aqui, da sua trajetória em Marechal Rondon? Quais que foram os casos mais marcantes, que mais exigiram, que mais chamaram a atenção da comunidade, enfim? Quais desses casos o senhor citaria para a gente? Olha, eu acho que o maior, indiscutivelmente, seria o caso da empresária Edna, né? Até pelas circunstâncias que o crime ocorreu, o corpo não ter aparecido e toda uma investigação que foi feita. Eu me recordo que a gente ficou 75 dias praticamente só nessa investigação. Tamanho era o volume de informações que a gente estava buscando, análise de imagens, análise de testemunhas. Então foi um trabalho assim muito focado
em solucionar aquele crime, até porque era um crime bárbaro. E a gente ainda saiu muito atrasado, por quê? Porque a notícia do crime para nós chegou uma semana após ter ocorrido. Então os autores conseguiram, na primeira semana, que essa informação não chegasse até a polícia. Então uma semana é muito tempo, principalmente na apuração de um crime de homicídio. Então a gente, com essa uma semana de defasagem, dobrou o nosso trabalho em tentar ali chegar na autoria. E durante esses 75 dias nós conseguimos juntar elementos suficientes dentro do inquérito para indiciá-los. Eles foram denunciados e irão à júri popular, mesmo sem o corpo ter aparecido. Então foi realmente assim, para mim, o caso mais emblemático pela dedicação que eu e a equipe tivemos que ter para chegar a esse resultado. Eu me recordo também do caso do Soró, que foi uma investigação também que a gente buscou muito, só que foi bem na época que estourou a pandemia. Então a gente ficou muito limitado naquelas primeiras semanas da pandemia e isso atrapalhou demais a condução da nossa investigação. Me recordo desse último caso de Pato Bragado, do ônibus, aquele acidente ali que houve a morte de diversas pessoas, infelizmente, que deu muita repercussão até nacional, até porque as pessoas estavam indo fazer um tratamento de saúde e acabaram morrendo na estrada. Então foi uma grande repercussão, mas também com o autor preso, com todos os procedimentos realizados, está aí em fase de finalização esse inquérito, um inquérito bem extenso. Então acho que foi bem positivo. E eu me recordo muito também, no início desse ano, acho que você deve recordar, a gente começou com uma série de roubos a conveniências aqui dos postos de combustível aqui. E foram cerca de 10 roubos que ocorreram do final do ano de 2021 para o início do ano de 2022. Então foram assim, gerou aquilo que a gente estava comentando, aquela sensação de insegurança, o que aconteceu. E quando, eu me recordo, no dia 23 de janeiro, nós prendemos os principais assaltantes ali, que foram identificados em 4 dos roubos às conveniências. E dali para frente nós evoluímos na investigação e até março esses 10 roubos estavam solucionados com 12 pessoas presas. Então, se a gente notar de março para frente, como reduziu os roubos na cidade devido àquele início de ano que foi tumultuado, mas que com as prisões gerou um restante de ano muito mais tranquilo. Então eu me recordo bastante desse início de ano porque foi realmente assim bem intenso. Exigiu esforços, exatamente. E a prisão ocorreu na madrugada de um sábado para domingo, que eles roubaram o posto Shell lá na saída para a cidade, e a gente passou a madrugada inteira até que pela manhã conseguimos prendê-los. Então dali que desenrolou todas as outras investigações e a gente conseguiu aí efetuar as prisões. Doutor, de todos os casos, com certeza, até pela, digamos assim, pela sensação que a gente tem da comunidade, o caso Edna, realmente ele chamou muito a atenção. O senhor saberia me dizer como está hoje essa situação? Eu lembro que o último contato que fizemos com o promotor estava na questão de que a defesa estava tentando fazer com que não houvesse o júri popular, mas ele estaria para acontecer agora, nesse período de fim de 2022, talvez início de 2023, e não sei como está hoje. O senhor saberia me dizer? Não, a última informação que eu tive é que a defesa pediu um desaforamento do júri para outro local e está pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça. Eu acho que a previsão era fevereiro, março e talvez se estenda aí para maio a previsão. O promotor havia dito, dessa possibilidade do desaforamento, mas ele falava assim que seria muito difícil eles conseguir pelas características, enfim, tudo mais. Sim. O senhor acredita que eles devem conseguir isso? Eu acredito também que não. As circunstâncias não demonstram aí esse instituto, que é previsto ali no Código de Processo Penal, até porque os envolvidos em si não eram pessoas extremamente conhecidas na sociedade, não eram pessoas assim de grande âmbito, expressão, vamos dizer assim, midiática, social. Eram empresários que realizavam o seu trabalho, mas que não tinha esse convívio enorme. Então eu acredito que irá se manter o júri aqui e transcorrerá aí com bastante
intensos debates durante o júri, acredito eu. De todos que foram presos, todos permanecem? Não, um está solto. Foram 4 presos inicialmente, né? Um que não estava diretamente envolvido, talvez ali no homicídio em si, foi solto, se eu não me engano, com tornozeleira. E os outros 3 continuam presos aí aguardando o tribunal do júri. Doutor, nós temos acompanhado nos últimos dias, inclusive em entrevistas aqui, algumas lideranças falaram sobre a questão da implantação de uma delegacia da mulher em Marechal Rondon. Vão se mobilizar agora, início de 2023, troca governo e tudo mais, fazer contato com políticos que vão assumir, enfim, ou retomar contato com outros que vão só, né, vão continuar desempenhando seus papéis políticos, enfim. Mas o doutor falou dias atrás que uma delegacia da mulher em Marechal Rondon hoje seria uma realidade inviável. Apesar do número expressivo de casos de violência que temos em nosso município, inclusive Marechal figurando entre os municípios do Paraná com maior número de casos, né, índices altos de violência doméstica, é difícil realmente o município ter uma delegacia da mulher? Então, desde que eu cheguei aqui, já havia alguns movimentos nesse sentido de implantação de delegacia da mulher. Quando a gente mudou para a nova sede, isso até veio à tona novamente. Assim, sobre a implantação, vamos falar aqui de realidade do Estado. O Estado do Paraná hoje, o que há de efetivo, o que há de estrutura, o que há de real realmente. Acabaram de se formar 140 e poucos delegados novos. Foi feito um estudo bem minucioso pelo Departamento da Polícia, da onde alocar esses delegados nos locais que estaria buscando maior demanda. E, pela análise, provavelmente não acharam viável, nesse momento, destinar um delegado para a implantação de uma delegacia da mulher aqui. Para a implantação tem que ter um novo prédio, outro delegado, escrivão, investigadores. Então é toda uma estrutura que hoje não é uma realidade do Estado. Dizer que não é preciso, não vou dizer. Lógico que você ampliar um atendimento tão importante quanto esse para as mulheres é de suma importância, é uma luta extremamente válida, eu acredito que tenha que ser feita. Só que eu, dentro do Estado e com a visão, eu acredito que, nesse momento, pela estrutura é inviável. Mas, com a realização dos novos concursos que estão para vir, com tudo que a polícia tem se reestruturado, tendo essa demanda, é possível que venha. É importante a briga, por quê? Para que eles lá saibam que há essa demanda aqui para a cidade. Só ainda falando sobre isso, hoje nós temos um setor dentro da delegacia para atender as vítimas de violência. É um setor destacado dentro da delegacia, para que não haja uma mistura de crimes mesmo, porque enquanto está se apurando roubo, furto, homicídio, a mulher está em um outro ambiente, uma outra situação, é atendida por uma outra mulher, então a gente tem esse cuidado. Há cursos aqui na cidade, por exemplo, do NUMAP, principalmente, e que essa pessoa que é nossa responsável lá frequenta esses cursos para estar antenada com esses assuntos, com o atendimento, as novidades legislativas que estão sempre surgindo em relação à proteção à mulher. Então, nós temos um cuidado muito importante ali nesse caso. Tanto é que os inquéritos de Maria da Penha, é difícil um inquérito que transcorra mais que 30 dias na delegacia. Então ele chega, rapidamente é feitas as medidas protetivas, encaminhado ao judiciário e, teoricamente, em relação aos outros, são inquéritos que não necessitam de uma investigação tão aprofundada. Porque ouvir a vítima, ouvir possíveis testemunhas, interrogar o autor, encaminhar ao fórum, vai para a denúncia. E o fórum em si também é muito ágil, porque é dado prioridade a esses inquéritos. Então, o sistema processual de apuração dos crimes de violência hoje em Marechal é muito eficiente com o que se tem hoje. Você pode ver, você me perguntou da delegacia da mulher, mas não há uma vara criminal especializada em violência doméstica, como há, por exemplo,
Em Cascavel, não há. Por quê? Porque todo esse trâmite está bem alinhado e sendo feito, acredito eu, a contento. Eu, pelo menos, não me recordo de nenhuma mulher vítima de violência que tenha sido mal atendida ou não atendida por nós. Mas eu volto a dizer, ampliar esse atendimento é sempre importante e a gente tem essa preocupação. Como você disse, os índices não são baixos. E qual a média de atendimento Então, a gente de inquéritos policiais ali de 30 a 35 inquéritos mês, que são praticamente todos finalizados no mês. E específico de violência doméstica, é difícil falar? Não, de violência. Só de violência doméstica. Só de violência doméstica. É mais ou menos uma média de um por dia. Exato, uma média disso. Entre medidas protetivas, os inquéritos e os flagrantes, né? É um problema nacional. Eu acho que, além da Delegacia da Mulher, a gente pode até pensar em outras políticas. A gente vê ali que os principais fatores que faz, por exemplo, a mulher querer ir lá retirar a queixa, que muitas vezes as pessoas falam, a mulher vai lá, faz, depois tira e tal, é a falta de suporte que ela tem após pedir uma medida protetiva, afastar o agressor do lar. Ela não tem um mercado de trabalho, ela não tem condições de se manter, ela não tem para onde ir. Então, eu acho que é importante também, talvez, pensar em políticas públicas no sentido desse outro viés, não só o viés criminal, mas o viés social ali para essas mulheres, porque, além de encorajá-las, talvez reduziria esse possível arrependimento aí porque às vezes acaba retornando ao lar, enfim. Exato, e tudo se repete novamente e os índices não... E vira um ciclo. Exatamente. Então, a nossa parte, que é a criminal, né, que eu estou falando enquanto Polícia Civil, a parte criminal, eu acredito que esteja num bom caminho ali, sendo feito com muita rapidez, assim, e as audiências também eu tenho visto que sempre muito céleres, mas, como eu disse, a luta é válida e se você não pedir, nunca vai vir. Então, manter-se... Reivindicar é importante. Reivindicar é importante. Doutora, além dos números expressivos de violência da mulher, Marechal também tem números expressivos de violência contra menores. Inclusive, um dos municípios, se não me engano, o 7º município do Paraná, com o maior índice de violência contra crianças, abusos, enfim... Como é que é isso, doutor? Como é que chegam esses casos? Como é que a polícia trata disso? Porque a gente entende que é de uma complexidade muito grande, né? Sim. Por se tratar de menor, de crianças, enfim, situações muito complexas. Sim, a maioria dos casos chegam via conselho tutelar, né? A maioria dos casos. Às vezes, quando há flagrante, chega pela polícia militar ou até por nós mesmos. Às vezes, a pessoa vai até a delegacia, faz a denúncia e nós... vamos lá efetuar a prisão do agressor. Em relação a menores, a maioria dos crimes são sexuais, né? São abusos sexuais. A gente não divulga, né? Assim, até pela preservação da criança, da família, porque independente de não falar nomes, mas às vezes fala um bairro e tal, então é a exposição menor possível da criança. E a legislação nossa, durante esses últimos anos, veio evoluindo muito em relação à proteção a essa vítima. Então, hoje, se ela conta, por exemplo, um abuso a uma professora, aquela professora é responsável por preencher um formulário, e esse formulário é enviado a nós. Nós não vamos ouvir aquela criança novamente para evitar o quê? A revitimização dessa criança. Senão ela tem que contar para a professora, ela tem que contar para o conselho, ela chega na polícia. Então ela fica revivendo aquilo. Os traumas. Exatamente, isso que a legislação e nós prezamos, não revitimizar a vítima. Então o inquérito chega, não ouvi-la, não a revitimizar, mas também é mais uma dificuldade para nós podermos entender todos os fatos. Então nós temos que buscar outros caminhos para concluir essa investigação, até porque é uma criança acusando de um crime gravíssimo outra pessoa. Então a gente faz toda a apuração, essa criança é encaminhada para ser ouvida por um psicólogo judicial, então ela é ouvida no fórum, é produzido um relatório, aquele relatório nós pegamos aquilo por base para poder concluir o inquérito.
Então, há sim diversos casos que estão em andamento, inclusive, mas também tem sido dado muita prioridade a isso. Durante o ano de 2022 foi feito um protocolo todo novo em todas as cidades da nossa comarca, todos os conselhos tutelares, de um protocolo de atendimento a essa criança, da celeridade disso, junto com o Dr. Caio, com o Dr. Lucas, que assumiu a vara da infância também. Então foi feito um protocolo muito expressivo, sim, junto com as prefeituras, que tem funcionado bem, acredito eu, tem atingido o seu objetivo. Esses casos, doutor, eles acontecem, na maioria das vezes, no âmbito familiar? Ah, sim, a maioria no âmbito familiar, por parentes, né? Até porque são fatos que necessitam, vamos dizer assim, de uma certa proximidade e o ambiente favorecer. Hoje é difícil você encontrar notícias de casos de uma pessoa que está passando em algum local e sofreu um abuso. Então, a maioria, sim, são no âmbito familiar, onde a vista do público externo é muito mais difícil chegar e o controle sobre essa vítima, essa criança, esse adolescente é muito maior, o controle sobre ele, para que aquela situação não saia daquele ambiente. Então, a maioria, sem dúvida, ocorre. Recentemente, nós fizemos uma matéria, inclusive com o doutor, falando especificamente desse tipo de situação. E dizia lá que a maioria dos casos envolve meninos e é uma média de 3 casos por semana. É isso mesmo, doutor? Meninos não. Assim, na verdade, há meninos, né? Uhum. Mas a maioria ainda são meninas. A maioria meninas. A maioria são meninas. E talvez na época fosse, hoje eu acredito que tenha diminuído um pouquinho em relação a 3 por semana. Uhum. Um pouco menos, eu tenho presenciado isso. Mas há casos diários sobre isso. Assim, a gente acompanha, o Conselho Tutelar tem sido bem presente nisso. Há o Disque 100, né? Que a pessoa liga e faz a denúncia, então chegam muitos Disque 100 para nós verificarmos a situação. E a gente vai até o local para ver se realmente está acontecendo algum tipo de abuso. Mas é preocupante no sentido dos números, mas, assim, processualmente falando, tem caminhado bem aí os inquéritos. O doutor comentou agora há pouco da elucidação daqueles assaltos a lojas de conveniências. Marechal também tem uma característica, não sei se dá para chamar assim, períodos cíclicos, né? Com assaltos também a caminhonetes. Já tivemos, então, em determinado momento isso esteve muito em alta. Agora, acredito que estamos num período onde não está tendo muito esse tipo de ocorrência. Como é que está essa situação, doutor? As quadrilhas foram presas, por isso que hoje nós temos um cenário mais tranquilo nesse sentido? Então, não é nem só de Marechal, né? Guaíra também, bastante. É a nossa região aqui da fronteira, realmente, a proximidade com o Paraguai. Porque a gente sabe que o destino dessas caminhonetes, especificamente, são o país vizinho. Então, durante esse ano, por exemplo, em março, nós tivemos 2 roubos a caminhonetes em zonas rurais aqui. Com a prisão dessas quadrilhas que estavam fazendo aqui em Marechal, de março para frente diminuiu consideravelmente os roubos a caminhonete. Poucas notícias sobre isso. Até agora, por volta ali de setembro, outubro, ocorreram alguns, inclusive numa quadrilha que estava atuando aqui, Guaíra e Santa Helena. E passado 2 semanas, todos foram presos em Guaíra, que tinham acabado de fazer um roubo de uma caminhonete em Santa Helena. Então, depois daquilo, diminuiu mais ainda esses roubos. Então, são cíclicos no sentido de que eles ocorrem, vem a investigação policial, a gente consegue prendê-los e naturalmente cessa até que outras quadrilhas se reestruturem para começar a fazer novamente esse mesmo tipo de crime. Então, acaba sendo esse ciclo do crime, da investigação e da prisão. Então, a gente está sempre atento. Foi uma das bandeiras que eu falei, inclusive na primeira entrevista que eu tive aqui. E durante esse ano, eu acho que foi muito positivo esses roubos a caminhonetes aí terem um número bem inferior a anos anteriores. Doutor, você vai assumir um novo desafio profissional aí,
está a par de muitos municípios acompanhando, né? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje da segurança pública da nossa região? Então, eu acho que evoluiu, estruturalmente falando. O que a gente precisa evoluir, a polícia, as polícias, principalmente, eu acredito, no efetivo. Eu acho que a gente tem se desdobrado muito para conseguir tentar manter um mínimo de segurança, e o efetivo, sem sombra de dúvida, eu acho que é o principal gargalo que impede uma melhora ainda. Mas em termos de visão estadual, até nacional, eu acredito que a nossa região é assim, razoavelmente tranquila para se viver ainda. A gente consegue transitar na rua com certa tranquilidade. A gente visita muitas vezes, você pode ver ainda que a nossa cidade aqui não são tantas casas com cerca elétrica, muros baixos, não tem tantas câmeras nas residências. Então a gente nota isso, que é o quê? Um sinal de que a população ainda se sente minimamente segura para viver com uma certa tranquilidade. Eu, quando vim para cá, nunca tinha passado por aqui. Gosto muito da região, assim, uma cidade espetacular, Marechal, a região aqui. E tranquila para se viver. Eu acredito que seja dos melhores lugares do Brasil para se viver. O senhor é natural de onde? Resende, Rio de Janeiro. Então a gente vem de uma realidade muito diferente. Uhum. E consegue avaliar bem, né? Porque exato. É um contraste bem grande. A população da nossa região é um povo ordeiro e pacífico, indiscutivelmente é. Então, um ótimo lugar. Doutor, você já fez contato com o novo delegado? Já é oficial que é o Júlio Krieger, que vai assumir em Marechal Cândido Rondon. Como é que estão as tratativas? Ele vem quando? O senhor fica até quando? Já é definitivo. Essa escolha foi feita na terça-feira da semana passada. Ele está saindo do curso de formação de delegados em Curitiba. Eles ficaram lá 5 meses fazendo esse curso, cerca de 140 delegados. E a portaria dele já foi publicada para Marechal Cândido Rondon. Então ele assume dia 2 de janeiro, ele assume aqui. Durante o mês de janeiro eu vou ficar fazendo a transição da delegacia para ele, passando todo o trabalho, tudo que tem ali. E aí dia 1º de fevereiro eu vou para Toledo, assumir Toledo. Então durante o mês de janeiro eu vou estar aqui com ele, auxiliando em tudo que é possível, para depois também poder ir lá pro novo cargo. Está todo mundo curioso, querendo saber quem é o novo delegado. O que o senhor pode compartilhar com a gente sobre ele? Ele é da nossa região, ele é um delegado que está saindo do curso, então um delegado que vem para a primeira experiência aqui em Marechal, é isso? Isso, é a primeira lotação dele. Eu conversei pouco com ele até agora, porque eu acho que acredito que ele esteja providenciando a mudança dele, eu acho que ele está vindo de Curitiba. Pelo que eu entendi, ele é da região aqui de Toledo. Os pais dele são de Toledo, pelo que eu entendi. Mas assim, não conheço pessoalmente, não tenho tanta informação ainda sobre o Dr. Júlio. Vamos ver se vai dar certo, semana que vem a gente entrevista ele, né, doutor? Aí a gente consegue. Sim. Mas, doutor, um prazer aqui recebê-lo para essa conversa, esse bate-papo, né? Falar da segurança pública, um tema tão importante e para o nosso município, para a nossa região. E tê-lo aqui falando sobre casos, fazendo balanço, né? Às vezes destacando números que a gente não tem conhecimento, é sempre muito importante. Eu agradeço a sua presença, a sua participação, de ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o presente. Como eu disse, a primeira entrevista que eu tive aqui foi com o jornal, me recordo da capa do jornal ainda impresso, né? E você vê, o tempo passa, as coisas... E eu estou aqui novamente, aí, praticamente me despedindo da comarca. Então, obrigado ao jornal, sempre noticiando também os nossos trabalhos. Deixo aqui o agradecimento. Deixo o agradecimento à minha equipe, que sem eles a gente não poderia estar aqui falando sobre segurança pública de uma forma positiva. Então, deixo aqui meu agradecimento. Ao povo rondonense, eu falo o meu povo rondonense, porque quando a gente chega a gente tem que abraçar aonde a gente está. Eu acho que isso é o mais importante, e não só o Rondon, a comarca toda, né?
a gente abraça e se sente abraçado também por tudo, pela sociedade. Então, deixo o meu agradecimento a toda a nossa comarca, a região, e muito obrigado, e estaremos próximo aqui e certamente ainda convivendo por aqui, por Marechal. Nós desejamos sucesso aí no seu novo desafio profissional, e sempre que precisar a gente está aqui à disposição, né? Pode contar conosco. Eu que agradeço, agradeço ao Sandro, que sempre esteve presente lá com a gente, e vamos lá para o novo desafio. É isso. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela companhia, você que nos acompanhou nesse bate-papo. Até a próxima. O Presente, você bem informado.